Aleluia! Glória a Deus. Gente, estou muito feliz por estar aqui. Realmente eu me convidei para estar aqui. A gente já vem conversando há muito tempo, a Mari me convidando, mas a gente não conseguia. E amo muito a vida dela, da família dela. A gente se conectou há um tempo atrás. E foi um tempo que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, não me deixa fazer agendas, mas me dá alianças. Não me deixa simplesmente cumprir uma agenda, mas me dá alianças no meio do caminho, me traz pessoas que têm o teu coração. Então eu posso dizer que eu tenho uma aliança com a Mari, com essa casa, e estou muito feliz de estar aqui hoje, vendo o que Deus está fazendo, né, aqui nos Estados Unidos. E muito feliz de você estar aqui a convite também hoje. A Mari falou sobre, você não veio aqui me ver ministrar, mas você veio ver aquilo que Deus está fazendo. E eu posso me lembrar de Lázaro. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que as pessoas iam ver Jesus e a Lázaro, que ele tinha ressuscitado. E é por isso que os fariseus na época não queriam matar só Jesus, eles também tinham planos de também matar Lázaro, porque Lázaro não precisava falar nada. Lázaro, dá um testemunho. Lázaro aparecia, ele era o testemunho vivo daquilo que Deus tinha feito. Então eu posso dizer que eu sou um Lázaro, que o Senhor me ressuscitou. O que Ele fez na minha vida, que as mudanças que Ele provocou em mim, que eu disse sim para cada uma delas, transformou não só a minha vida, que já seria bom demais, mas transformou a estrutura da minha família, as minhas filhas, e por consequência, milhares de mulheres que o Senhor tem me permitido tocar, abraçar e ministrar. Tem alunas do Casa de Isabel aqui hoje? Olha que lindo! A gente tem uma comunidade linda, tem uma mentoria chamada Casa de Isabel. E é lindo o que Deus tem feito no Casa de Isabel, é mais do que eu poderia imaginar. Deus nos deu uma comunidade, principalmente as alunas que são da live ao vivo. A gente tem uma live toda quarta-feira, às 2h. E estamos juntas, buscando a presença de Deus juntas, aprendendo juntas. Então tem sido um tempo muito, muito precioso. Eu trouxe uma palavra nessa tarde, eu tenho que correr um pouquinho, nós estamos com o horário bem apertadinho. Mas eu orei ao Senhor e perguntei, Senhor, qual a palavra que é para essa tarde, aquilo que o Senhor quer falar. E eu quero que você dê um toquezinho aí nessa pessoa que está do seu lado. Você não pode pegar essa cultura muito de não encostar, tá, gente? A gente é brasileiro, não esquece. Dá uma tocadinha e fala assim, ó, não é tarde demais. Eu vim hoje aqui ressuscitar Lázaro. Eu vim hoje aqui trazer à luz aquilo que está adormecido. E por uma palavra você vai ressuscitar, mas escute, vai existir um processo de desenfaixar. Que esse processo leva tempo, não desista. Mas eu vim aqui ressuscitar sonhos, ressuscitar histórias e palavras. Eu carrego essa unção dentro de mim, que é uma arma poderosa de fazer as mulheres ressuscitarem outra vez para aquilo que Deus tem para a vida delas. Inclusive, Mari, esse culto hoje aqui é um Lázaro ressuscitando nesse formato. E eu profetizo que nós veremos aqui em Tampa o que Deus vai fazer com mulheres. Vejo um potencial muito grande sobre a tua vida, uma unção. Mas a unção, ela só vem depois do esmagamento. E às vezes Deus precisa nos esmagar para a unção sair. Então não fuja dos esmagamentos de Deus para a sua vida. Sabe, não fuja, não tente escapar da prensa do Senhor. Porque a prensa vem para nos esmagar e produzir o óleo e o azeite. Um dia tudo que você está vivendo vai virar um grande testemunho. E pessoas vão novamente acreditar porque viram você, viram a sua vida. E não vai ser mais só Jesus, mas você e Jesus. As pessoas vão querer ver o Lázaro ressuscitado. Assuma a sua missão. Não é mais tempo de fugir. Existe um peso de grande responsabilidade que o Senhor tem chamado eu e você. Gente, eu estou me sentindo tão distante. Eu posso botar um pouquinho mais para cá? Alguém pode me ajudar? Eu vou segurar o copo. Só bota um pouquinho para frente. Espera aí. Eu seguro. Vai. Pronto. O negócio é estar perto. Melhorou muito. Tá ótimo.
Assuma sua missão, não fuja. Eu sei que dá vontade de fugir, mas eu quero te lembrar que o que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar adiante. O alimento que te trouxe até aqui não é mais suficiente para levar você adiante. Aquilo que te trouxe até aqui não é mais suficiente para aquilo que você precisa levar e viver. É por isso que Deus está num tempo de você de espera. Muitas mulheres estão aqui no momento de espera. Parece que paralisou. Senhor, eu não vou para frente, eu não vou para trás. Não sei o que está acontecendo. E o céu está só falando, você só precisa entender o que eu estou fazendo. Então Deus está falando para você assim, ó, você precisa entender o que eu estou fazendo na sua vida para que você possa avançar. Para que você não desista. E mudanças são dolorosas, rompimentos são dolorosos, deixar a zona de conforto é difícil, mas chegou um tempo de decisão e todas essas coisas dentro do propósito de Deus são necessárias. Então não dá mais para fugir da dor, a gente precisa encarar um novo tempo de Deus na nossa vida. E vou te dar um conselho. Quando você está ferida, não se apresse em fazer alianças. Cuidado. Se você chegou até aqui machucado e ferida, não se apresse em dizer sim, em fazer alianças, não se apresse, espere. Espere a cura do alto tocar você, ressuscitar áreas da sua vida para você continuar adiante. Em dias de guerra, a gente não pode se distrair. E nós estamos vivendo dias de guerra, como nunca antes. E eu vou te dizer uma coisa. Outro dia eu estava vendo aquela série da Rainha Elizabeth, alguém já viu? A Coroa. E eu aprendi muito com ela nessa série, eu assisti essa série inteira. Eu detesto assistir filmes e séries. Não me prende, mas quando é história, quando é algo assim, eu disse, não, eu vou assistir até o fim. E eu tive a honra de ir lá no castelo de Windsor e conheci a história, mas ela como monarca me ensinou muito. Eu aprendi muito naquela série. Se você não viu, eu indico para você assistir essa série, é muito importante. E uma hora, ela está numa situação muito difícil, numa decisão muito difícil, dentro do reinado dela, numa liderança. E ela diz assim, não dizer nada, não falar nada, às vezes é o trabalho mais difícil. Existe uma energia enorme empregada em sermos imparciais. Ser imparcial não é natural. E às vezes, nós nos calarmos diante daquilo que Deus está fazendo e aquilo que nós precisamos fazer nesse tempo. Principalmente quando nós não sabemos o que fazer. Não se movimente, não diga nada. E às vezes, pedir ajuda é um ato de coragem. E talvez você chegou aqui com essa frase no seu coração. É tarde demais para mim. Mas o lembrete de Deus para você que veio até aqui com esse convite não é tarde demais. Não é tarde demais para você viver coisas em Deus. Eu tenho 48 anos e eu vou fazer 49 anos em outubro. Eu estou com o pé nos 50. Quase lá. E quando eu fiz 40 anos, eu repensei muito a minha vida. Nossa, eu achei que eu estava assim, entrando Quando eu fiz 40, eu entrei numa crise. Eu falei, meu Deus, 40 anos, estou na metade da minha vida, praticamente, o que eu fiz até agora. Né? E comecei a mudar muitas coisas. E agora, nesse tempo, eu tenho dito para mim mesma, Viviane, não é tarde demais. Não é tarde demais para viver algumas coisas que você ainda não viveu. Não importa a sua idade, se você está começando agora, não importa quantos anos você tem, não é tarde demais. E eu queria muito que você abrisse em Jonas comigo. E deixa eu achar Jonas aqui. Oh, meu Deus. Oh, Senhor Jesus, espera aí. Jonas é um livro pequenininho, ele passa tão desapercebido. Ó, é lá para o final, tá, gente?
perto de Miqueias. Eu não sei se te ajuda, mas é lá no final do Antigo Testamento. Jonas. Vamos lá. Eu queria ler com você Jonas 1, que diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. E com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia oferecido ou ofendido deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Não adianta, gente, Deus vai te achar. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessa? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste a tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e afirmaram compromisso a servi-lo. Olha o que Jonas faz. O Senhor fez um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aqui. A gente conhece quem é crente aqui de infância, desde pequenininha. Você conhece essa história de cabo a rabo, né? Eu lembro que eu sou neta de pastores, então as minhas tias eram professoras da escola das crianças, e eu já pintei vários Jonas dentro do peixe, várias e diversas vezes. Mas o que eu quero trazer hoje é que não é tarde demais para você cumprir a sua missão, não é tarde demais para você abraçar o seu propósito, ainda que você tenha escolhido o caminho errado. Não sei se você já percebeu, mas a gente tem uma grande probabilidade de só se conectar com os personagens bíblicos que acertaram na vida. A gente nunca é Saul, sempre Davi. A gente nunca é o Golias. A gente nunca somos esses personagens, porque a gente sempre quer dizer: não, a gente está certo. Mas eu acredito que a nossa mudança começa quando a gente reconhece que a gente precisa de mudança, que a gente está errado e a gente precisa de conserto. Não existe mudança sem reconhecimento. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastora, fulano pode mudar? Se ele reconhecer, ele pode. Se ele se vê de verdade, ele pode mudar. E eu queria deixar algumas lições sobre a vida de Jonas para nós. E a primeira delas é: você pode ouvir a voz de Deus e mesmo assim não obedecê-lo. É possível ouvir a voz de Deus e mesmo assim não obedecê-lo. Não pense que ouvir a voz de Deus é o suficiente. Eu sempre abro uma caixinha de perguntas, às vezes lá no meu Instagram, e é incrível como é o número 1 de todas as perguntas: pastora, como ouvir a voz de Deus? E em seguida, a pergunta mais perguntada: como tomar uma decisão correta? Como que eu sei que é a vontade de Deus? Como que eu posso discernir se aquela voz não é a voz do meu coração?
né? A gente hoje está num momento que nós estamos assim meio que perdendo um pouco o temor de falar Deus me disse. Tudo é Deus me falou. E geralmente isso é usado muitas vezes para a vontade da nossa carne. Entende? Você pode dizer que Deus nunca vai falar coisas tipo assim, a pessoa doa todas as tuas coisas. Deus não fala isso para as pessoas, né? Mas as pessoas estão usando Deus me disse para falar coisas que Deus nunca falou. Agora, como ouvir a voz de Deus? E é algo que eu sempre digo, é que a Bíblia fala assim, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem. Por quê? Porque elas são ovelhas do pastor Jesus. E ser ovelha não é fazer o que a gente quer, é obedecer a voz de Deus, é obedecer ao pastor. E se você tem intimidade com ele, você vai reconhecer a voz de Deus. Mas Jonas era um profeta escolhido por Deus, chamado pelo Senhor, ouviu a voz de Deus, mas não significa que ele obedeceu. A grande verdade é o que vai mudar a nossa vida é quando a gente obedece. Eu amo que eu percebo as pessoas mais simples que eu conheço, que tem uma vida que você... Porque não importa se a pessoa é simples, se a pessoa tem um ministério ou não tem, você vê a unção de Deus na vida daquela pessoa. Você reconhece. Ela pode falar um versículo isolado, ela pode cantar uma canção, você pensa, tem algo diferente naquela pessoa. Você pode olhar para a vida dessa mulher, desse homem, existe uma caminhada de obediência. A obediência é a chave na nossa vida com Deus. Não adianta a gente vir no culto e a gente ouvir a voz de Deus se a gente não obedece à voz. A Bíblia fala clara que é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E na minha tradução fala, é como alguém que constrói uma casa sem fundamento. A gente construiu agora lá na igreja uma construção, construímos um grande social e gastamos muito tempo e recurso no fundamento. E quando você está construindo o fundamento, parece que a obra não anda. O dinheiro parece estar indo todo ali e a obra não anda porque é concreto para baixo da terra, é ferro que é caro para baixo da terra. Tem que investir tempo em fundamento. E sabe o que fundamento significa? Praticar a palavra. Porque a Bíblia diz que aquele que pratica é como o homem que construiu sobre a rocha. Quem pratica a palavra, eu vou falar isso para vocês. Às vezes a sua prática não vai aparecer. Quando você paga o imposto corretamente, as pessoas às vezes não sabem disso. Quando você trata com o mesmo carinho a pessoa que está no lugar de destaque como porteiro de um prédio. Isso é fundamento. Parar para construir o fundamento. Gente, e construir fundamento, quem aqui já construiu uma casa sabe do que eu estou falando. Parece que a gente está perdendo tempo. Mas o fundamento ele fica o quê? Escondido, mas ele sustenta aquilo que é público. É por isso que tem pessoas que quando vão ao público caem porque não tem estrutura para suportar. Quem está comigo? Então Deus ele vai investir aonde? No nosso fundamento. Ele vai dizer para a gente assim, ó, me obedeça, pratique. Então não dá para ter um evangelho, não dá para viver uma vida sem obediência. Ainda que você seja caluniada, escute, ainda que você seja, eu fico assim, quando às vezes as pessoas inventam algumas coisas ao meu respeito, eu fico feliz, porque elas estão inventando. Tem que inventar, tem que ir lá para o Fantástico Mundo de Bob, inventar. Eu ficaria triste, se aquilo fosse verdade, eu ia chorar. Eles estão me denunciando, porque isso é verdade. Não é verdade. Quando não é verdade, gente, existe uma paz que habita dentro de você, porque você obedece ao seu Deus, você tem integridade. Você fala, caça a minha vida, não vai achar nada. Sabe por quê? Porque existe uma integridade. Então eu creio que não adianta a gente ouvir Deus, vir no culto, sabe, ter título de crente, se quando olhar para a nossa vida, a gente não tem estrutura. Eu falei na última reunião de mulheres, o Senhor tem falado muito comigo sobre a videira e a treliça. Porque a treliça é o que sustenta a videira. Está aqui a Roberta que fala sobre temperamentos. Eu amo as palestras dela e tudo que ela fala no Instagram. Eu curto muito. Tem um livro dela, já li o teu livro maravilhoso. Até indico, ela está aqui. E é interessante que eu falei que existe na Bíblia algumas árvores que para mim representam as mulheres. E no livro Mulheres Enraizadas eu falei sobre isso. Tem a mulher oliveira, a mulher videira,
a mulher figueira e a espinheiro, que aqui não tem nenhuma, que é a espinheira, em nome de Jesus. Só que é engraçado que a figueira, ela tem a estrutura que sustenta ela, a oliveira tem a estrutura que sustenta ela, mas a videira, ela precisa de uma treliça. Eu gosto de dizer que são as sanguíneas. Sabe aquela pessoa que se ela não vai no rolê, não tem graça? Você tem aquela amiga que ela tem que ir na viagem. Ela é alegria, ela leva comida, ela é risada fácil, entendeu? Ela tá contigo para correr 5 km, como também comer um pastel de feira e tomar um caldo de cana. Ela é essa pessoa. E é maravilhoso. Ela é aquela pessoa que não faz muita conta. Vamos, ela muda de planos de última hora. E é por isso que a videira precisa de uma treliça, que não é para limitar, mas para dar estrutura. A videira, se você deixar ela no chão, o fruto é esmagado e se perde, ou ele dá mirrado. Ele precisa daquela altura que a treliça dá para ele. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de estrutura para viver aquilo que Deus está derramando, para frutificar. Tem fruto que vai pesar, que precisa de uma estrutura para segurar. Então não dá para caminhar sem estrutura. Você tem ouvido a voz de Deus? Obedeça. Quem já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Maravilhoso, não é? Mas eu quero falar de uma 6ª linguagem, que é a linguagem do amor de Deus: obediência. A Bíblia fala lá em João: aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama canta: eu te amo, Senhor. Não. Aquele que me ama prega? Não. Aquele que me ama, obedece. É simples. Segundo, eu não sei se você sabe, mas para fugir de Deus você vai pagar um preço. Você paga para fugir. Jonas paga o ticket para Tarsis. Ele paga, ele gasta dinheiro dele para ir. Você vai precisar pagar um preço para fugir. Quantos estão fugindo da vontade de Deus porque descobriram que Deus é Deus e Ele faz o que quer? Você sabia que Deus é Deus e Ele faz o que quer? Você já deixou Deus ser Deus na sua casa? Você já deixou Deus ser Deus na sua vida? Tem gente que quer que Deus faça a sua vontade, não a vontade dele. Quando eu comecei a minha fé com Cristo, eu ainda não havia me convertido, eu só ia na igreja, eu era uma simpatizante, eu não sabia, eu achava Jesus legal, eu queria ser livrada de todo mal, eu queria ter todas as minhas doenças saradas, eu queria ser abençoada, mas eu não queria ter relacionamento com Deus. Então eu não deixava Deus ser Deus. Eu lembro que eu fazia aquela campanha de 7 terça-feira. Quem lembra dessa época? A gente vinha na frente a receber a unção. E não podia faltar uma unção. Isso é mandinga pura. É querer, sabe? É não querer submeter ao processo e dizer: Deus, em 7 semanas eu te dou para te fazer o que eu quero. Às vezes Deus, pela misericórdia dele, ele respondia algumas dessas campanhas, porque Deus é misericordioso. Mas a grande verdade é que a gente tem dificuldade de submeter ao processo e permitir que Deus seja Deus. Você já se fez essa pergunta? Se vocês nunca se fez, eu vou hoje tirar um véu para você fazer. E se Deus não fizer o que eu quero, eu vou continuar amando e servindo? E se Ele não fizer do meu jeito, eu vou continuar o amando e servindo? É importante a gente se fazer essa pergunta, porque vai desmascarar muito do que a gente vive com Ele. Deixe Deus ser Deus. Jonas paga para fugir e a fuga tem um preço. Uma vida enrolada, uma vida estagnada, sem propósito muitas vezes, vem das fugas que nós mesmas financiamos. Às vezes, a palavra de Deus fala, não se livra só do pecado, mas do embaraço. Tem coisa, gente, que é embaraço. Deixa eu dar um adendo aqui para quem é imigrante nessa terra. Eu sei que você veio para cá, mas quando você veio para cá, se você deixou coisa mal resolvida no Brasil, aqui é bem provável, se aquilo que não foi resolvido no Brasil vem atrás de você, na sua mala. A falta do perdão, dívidas. Não vai acontecer um milagre e na fronteira vai tudo ficar perdoado, não existe isso. Até porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, e Deus, Ele é muito justo. E é capaz de mudar só o personagem da mesma série que você vai começar a ver acontecer aqui de novo. Já viram isso acontecer? Que só mudou o personagem, aí você pensa assim, meu Deus, está acontecendo de novo a mesma coisa. Porque
não foi resolvido. Posso dar um conselho? Resolva a sua vida. Resolva o seu passado. Tem que pedir perdão, vai lá e resolve, perdoa. Está devendo, paga. Você foi ingrato, você agiu numa situação errada, assuma. Olha, errei com você, me perdoe. Você não tem noção do poder do conserto. Há uns anos atrás eu estava com um casal numa quarta-feira, na época que eu ainda conseguia atender lá na igreja. Algumas pessoas a gente atendia, aconselhava. Hoje eu não consigo mais aconselhar. Hoje eu entendi que Deus, hoje o lugar que eu instruo é daqui. Porque se eu tentasse, hoje congrega com a gente mais de 10 mil pessoas. Hoje eu instruo pessoas para que essas pessoas possam ajudar outras. Mas ainda assim nós, às vezes, algumas situações bem específicas, nós ainda ajudamos. E esse casal veio, e eles, a vida financeira enrolada, a vida deles toda errada. Eles assim, a gente abre um negócio, o negócio fecha. Nada dá certo para nós, não existe nada. E eu ali ouvindo eles, a gente tem uma casa para vender que vale muito, a casa não vende. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, e aí eu falei assim, olha, aí na hora que eu estava ouvindo eles, eu orei, eu falei, Deus, me mostra, me dá a chave desse... Se você é uma conselheira, se você cuida de pessoas, faça essa oração. Senhor, me dá a chave dessa situação. O que está acontecendo com eles? Na hora o Espírito Santo falou dentro de mim, eles têm problemas sérios familiares de desonra aos pais. Daí eu falei, tem alguma situação com a tua mãe, com o teu pai? Não fala nisso, eu odeio a minha mãe. Eu não falo com a minha mãe há anos, eu não suporto. Você não sabe o que ela me fez, e aquela coisa, aquela história. E o meu irmão, eu não falo com o meu irmão também, e a família toda. E aí eu falei para ela, pois bem, aí está a raiz da tua vida toda enrolada. Eu disse para ela, se hoje você aceitar no seu coração perdoar, liberar perdão e resolver essa situação, eu te garanto que Deus vai mudar a tua história. Mas eu já orei, eu já jejuei a minha... Pois é, mas essa situação está aprendendo. E ela ficou contrariada, ela levantou, ficou brava comigo, voltou, sentou. Mas a minha mãe mora em outro país. Eu, sim, muito bem, existe hoje a possibilidade de você ligar e ver a sua mãe hoje mesmo. E aí ela ligou, gente. Choraram, se perdoaram. Foi lindo, ela me contou. Quarta-feira, quinta-feira, 8 da manhã, o corretor liga para ela. Fulana, você não vai acreditar. 8 da manhã, sua casa acabou de receber uma oferta e é só o seu sim para ser vendido. A casa estava há anos. E outro dia eles apareceram lá, que eles foram para outro país também, contando das maravilhas que Deus tem feito através de um concerto. Nós pagamos e financiamos os nossos rolos. E aquilo que nós botamos o nosso dinheiro em áreas e situações que Deus não nos chamou, só causa prejuízo. Quantos investimentos você fez que foi do caminho contrário que Deus tinha para você? Eu lembro quando a Abapai nasceu, eu não queria pastorear novamente. Eu falei, Telmo, vamos entrar debaixo de um pastoreio de um homem de Deus, sábio e temente a Ele, e vamos viver a nossa vida de família. Gente, não é fácil pastorear. Eu vou fazer uma clínica de estética. Eu tinha feito um curso, eu vou trabalhar com estética, eu amo isso, vai ser maravilhoso. Aluguei a sala, comprei as coisas. E feliz da vida, e eu vamos orar por isso, e estava naquela, Abapai, ou vamos, era militar do Exército Brasileiro, estava tudo certo na nossa vida. A minha mãe, sem querer, sabe como é que é mãe, né, gente? A minha mãe, sem querer, mexendo no aplicativo da Bíblia, me enviou um versículo sem olhar. Me enviou um versículo. O versículo era, não negligencie o dom que está sobre ti, a qual foi imposto por mãos. E eu falei, mãe, por que tu me enviou esse versículo? Eu não te enviei nada, ela falou. Não, mãe, tu acabou de me enviar um versículo. Não, eu estava no aplicativo da Bíblia, mas eu nem vi que eu te enviei. Aí o Senhor falou, foi eu que te enviei. Vende as macas, desaluga a sala, paga o preço e vai ser aquilo que eu te chamei para ser. Tive prejuízo? Tive, porque eu paguei um ticket para Tarsis. Mas graças a Deus não foi tarde demais para voltar para aquilo que Deus queria. E olha o que Deus fez. A restauração de mulheres não era numa clínica de estética. Então, às vezes nós pagamos para fugir. Terceiro, não fuja de Deus.
Não fuja. Jonas foge de Deus. E não dá para fugir de Deus. Você já pode perceber que não dá. Não tem como fugir dos propósitos de Deus. Todo mundo sabia que Jonas era diferente. Vocês viram ali? Quem é você? Não dá para fugir de Deus. Se você tem um chamado, se Deus derramou óleo sobre a sua cabeça, saiba que não dá mais para fugir. E Ele vai te encontrar, e Ele vai te caçar, e Ele vai até te achar. A Bíblia fala em Oséias que Deus colocou para Israel como que espinhos. Olha que interessante. Israel estava indo num caminho errado. Deus coloca espinhos. Machuca, Israel começa a vir para cá. Deus coloca espinho. E Deus vai colocando espinho para levar Israel para o caminho certo. Às vezes as nossas dores e frustrações é o próprio Deus colocando espinho para a gente voltar para o propósito. Pastora, mas está muito difícil. É porque você é desobediente. Você quer fazer a sua vontade. E Deus está falando, filha, eu já te disse, não foge de mim, minha filha. Em quarto lugar, os ventos de Deus. Eu amo quando os ventos de Deus têm até CPF e nome. Em Paulo, quando Paulo desce em Malta, o nome daquele vento é Euraquilão. E tem vento na nossa vida que tem até CPF, não tem? O Senhor lançou uma tempestade, um grande vento. A palavra lançar é como a ação de tirar uma arma e lançar. Tu imagina, Deus pega e lança uma tempestade. É como Deus pegasse uma arma realmente e lançasse para levar Jonas ao propósito novamente. Você está numa tempestade? Quem sabe Deus não lançou essa tempestade para você. E alguns ventos são caçados com as nossas próprias mãos. Tem vento que você caçou. Eu estou escrevendo um novo, eu até trouxe hoje aqui o meu devocional, o laranja, e eu estou escrevendo do próximo ano, e eu peguei o livro de Provérbios. E é incrível que tem uma parte que fala assim, ó, quem planta vento colhe tempestade. Quem planta contenda vai colher desgraça para a sua vida. E aquele vento, a Bíblia não diz que toda dificuldade é em consequência do pecado, mas em contrapartida, ela fala que no pecado a gente entra em dificuldades, entra na tormenta, mas se você volta para o propósito, a tormenta na hora para. Eu acho interessante que eles falam para ele, como você consegue dormir numa tempestade como essa? E eu posso dizer uma coisa para vocês, existem muitos dentro da igreja que dormem em tempestades. Que você seja despertada nessa tarde para viver o propósito de Deus. Os ventos de Deus são pedagógicos. Alguns ventos na nossa vida têm nome, sobrenome, CPF, mas são enviados pelo Senhor para nos lembrar e nos levar de volta ao propósito original. Vocês lembram de Jacó, o enganador? Onde foi parar após angariar o seu irmão? Na casa de Labão. Labão era 1000 vezes mais enganador que Jacó. Para todo Jacó, Deus tem um Labão. Para toda espertinha, Deus tem uma espertinha maior. Para levar de volta ao propósito. Às vezes, é assim mesmo. Você é nervosinha, você estoura por qualquer coisa. E papapá, eu não levo desaforo para casa. E eu falo mesmo, pastor, eu tenho que dizer que a gente não é palhaço. E papapá, eu falo. Aí Deus te coloca do lado de uma amiga bem esquentadinha, 5 vezes mais que você. Aquela barraqueira que roda baiana, ela faz barraco por pouca coisa, você fica assim, ó, com ela. Né? Você passa vergonha, aí você pensa, meu Deus, você é muito feio, pois então. Aí Deus fala, se veja. Às vezes, a gente como Jacó precisa conhecer um Labão para que haja reconhecimento. Bom, às vezes, a nossa permanência em alguns lugares pode provocar tempestades porque estamos em desobediência. O problema não era o barco. O problema era a gente estar dentro do barco. O problema não é o teu trabalho. O problema não é o lugar que você está. O problema é que esse lugar muitas vezes não é o lugar que Deus quer que você esteja. E está a tempestade lá. Eu conheço um pastor muito querido, ele era vendedor de sapatos, numa empresa muito conceituada. Essa empresa vendia assim muito bem, ele era um dos maiores vendedores. Até que Deus falou assim, larga esse emprego, eu quero te usar como no pastoreio integralmente. E ele, não, Deus, como que eu vou sustentar minha casa? Não tem como isso acontecer, é impossível, eu não estou ouvindo a voz de Deus. O Senhor falou, larga, para de vender sapato. Diz para o teu chefe que tu não vai vender sapato.
e tal. Isso deu 3 meses e ele não obedecia. Ele dizia, não, eu não consigo, deixa eu sustentar minha família, não quero depender de igreja. Até que o chefe dele chamou todo mundo para uma reunião. Gente, o nosso barco está afundando. Não está mais vendendo. O nosso clássico, aquele que vendia tanto, uma queda, desde a data tal, a data que Deus tinha falado com esse pastor. Essa data aqui, ó, caiu, começou a cair. E eu estou vendo que se continuar assim, a gente vai fechar a empresa. O Senhor falou para ele, tu vai continuar no barco ou tu vai dizer para ele te jogar? Daí ele me manda para a rua. Ele falou, Bruna, porque eu sou pastor e Deus me disse que era para mim ficar integralmente e eu estou desobedecendo a Deus. E é incrível, gente, ele foi mandado para a rua. Ele assumiu a sua missão. E a empresa hoje é uma das maiores do Brasil. Então, às vezes, nós não somos bênção no lugar que nós estamos porque nós estamos em desobediência. Se ao teu redor tem muita confusão, tem muita tempestade, vê se é para te estar mesmo nesse lugar, se foi Deus que disse para você estar aí. Quem está comigo? Vão descobrir quem você é. Não dá para esconder. Vão descobrir que você tem um chamado, que você é diferente, porque o teu jeito de falar denuncia. A tua forma de agir denuncia. Eles vão descobrir quem você é. Tarde ou cedo ou tarde eles vão descobrir. E não adianta ajudar quem Deus está disciplinando. Aqueles homens disseram assim, não, mas a gente não vai te jogar na água. A gente vai fazer de tudo. Ele falou, remem mais forte. E a tempestade se enfurecia mais. Remem mais forte. Eles viram que não tinha mais o que fazer. Sabe, não adianta ajudar quem Deus está falando para jogar na água. E aqui também entra, às vezes nós ajudamos pessoas que são como Jonas, ajudamos elas a ir para cada vez mais longe de Deus. Não pague passagem para as pessoas se distanciar de Deus. Principalmente quem é imigrante. Às vezes você está aqui e o seu parente lá no Brasil está lá cheio de dívida. E você está dele pagando, dele resolvendo. Ei, deixa a pessoa aprender que ela tem consequência com as atitudes dela. Às vezes você só está financiando Jonas e sabe o que acontece? Deus não abençoa nem o teu recurso. Aí cai num saquetel furado, parece que nada prospera. Não ajude quem está fugindo de Deus, tenha discernimento. Aqueles homens falam, que Deus nos perdoe, mas jogar ele no mar. E na hora a tempestade parou. Aí é engraçado que às vezes tudo que eu e você precisamos é de um belo peixe para nos engolir. Porque Jonas antes era, Senhor, me mata. Eu quero morrer. Ele, se você ler ali, você vai ver ele dizendo isso. Eu quero morrer. Eu não quero, sabe, mimada. Senhor, faz isso. Aí Deus, joga ele no mar. Um peixe engole. Senhor, me ajuda, Deus. Eu quero viver. O Jonas do barco não é o mesmo da boca do peixe. É engraçado que como uma situação pode transformar a nossa vida. Fazer a gente ficar menos reclamona, menos murmurenta, mais grata. É igual aquele dia que viralizou até essa mensagem, que eu estava reclamando das roupas que tinha que lavar. Eu estava fazendo aquela decisão, né? As brancas, as coloridas e as pretas. E eu olhando, não vai dar tempo de secar, não vai dar tempo de me resolver. E o uniforme está na preta, e eu vou começando pela branca, eu sou um pouco metódica. E comecei pela branca, e eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. E toda a vida essas roupas. Aí eu já vi a meia do Thelma enrolada nas roupas sujas. Eu falei, ali, ó, a meia suja. E eu vi a roupa da Isabela, que eu tinha que colocar um vênice por cima porque estava manchado. Eu falei, olha isso aqui, não cuida das coisas que a gente paga caro. Vocês sabem como é que a gente é, tudo igual? Aí o Senhor falou, tem um monte de mãe lá no velório agora, querendo que os filhos sujassem a roupa delas. Aí eu falei, Deus, o Senhor não sabe brincar, né, Deus? Tem um monte de mulher viúva querendo uma meia suja para lavar. Eu falei, Aquele dia, eu mudei a minha perspectiva. Porque às vezes nós não precisamos mudar a nossa circunstância, precisamos mudar a nossa mente. Às vezes você reclama de coisas que você deveria estar agradecendo. E reclamamos muito de barriga cheia. E é ali que Jonas lembra do Senhor. Ah, Jesus. Às vezes é um peixe bem grande que precisa engolir a gente. Para a gente começar a viver o propósito de Deus.